Então tá, minha gente, tudo bom? Boa noite, né? Mais uma vez, Charles aqui, um canal, né? Estudos Bíblia Sagrada, tá? Agora continuando o estudo do Evangelho de João, tá? Agora a gente vai para o capítulo 6, tá? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, do estudo do Evangelho, né, de João, né? Se Deus quiser, depois que eu terminar esse livro, eu vou fazer outro livro. Então, provavelmente a gente vai estudar quase todos os livros aqui do Novo Testamento, né? E também a gente vai fazendo o Antigo Testamento, tá? E vocês vão deixando dicas, né, sugestões, né? Enfim, né, aí nos comentários, tá? Não deixe também de comentar, né? Deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal também, é muito importante, tá? Então tá, vamos lá. Então, retomando, né? Ali no capítulo 5 de João, né? Jesus ele vai debater, confrontar os líderes religiosos, né? Os fariseus, enfim, os saduceus, né? Que estavam acusando ele de dele desobedecer o sábado, né? E se dizer ser Deus também. Mas a gente já viu a resposta dele, né? Que ele não tem nada de desobediente ao sábado, porque ele faz a vontade de Deus, né? E os milagres que acontecem com ele tudo comprovam isso, né? E não só isso, mas também as escrituras, né, dão provas disso, né? De tudo que está acontecendo com ele é a comprovação, né? Moisés falou dele também. Então, como ele é enviado de Deus, o servo de Deus, como que ele pode estar desobedecendo ao sábado? Bem pelo contrário, ele está fazendo a vontade do Pai, né? E uma coisa importante, que é do capítulo 5, né? Que Jesus confronta os líderes religiosos, que se diziam estudiosos, né? Que estudavam mesmo, né? Eles liam as escrituras, eles ficavam, né, em cima, estudando, meditando, né, em cima da palavra de Deus. Só que isso não foi suficiente, né? E Jesus demonstra, até fala por que eles não viam a verdade, né? Porque eles não queriam glorificar Deus, mas sim se glorificar. Então o problema do mundo hoje é as pessoas tentando se glorificar, se exaltar daquilo que realmente só Deus é merecedor. Então esse é o problema, certo? Aí depois desse ponto, né, que acontece esse tempo, a gente vai ver agora o início do capítulo 6, que é a multiplicação dos pães, né? Muitos tentam ver, enfim, parece que teve 2 multiplicações de pães, né? Se for ver assim os evangelhos, né? Até os 4 evangelhos falam da multiplicação dos pães, tá? Tanto João, Lucas, Mateus e Marcos. E o interessante, né, que essa multiplicação dos pães, né, agora que a gente vai ver, capítulo 6, o que dá a entender na cronologia do Novo Testamento, tanto dos 4 evangelhos, né, olhando ele, né, em questão de tempo, né, cronologia, dá a entender que essa multiplicação dos pães aconteceu depois do Sermão do Monte, depois que Jesus envia os 12 discípulos, né, depois eles voltam com uma grande multidão, né? O que dá a entender que também depois de alguns milagres que Jesus fez também. E aí vem acontecer essa multiplicação dos pães. O que dá a entender na cronologia é isso. Então tá.
A gente vai falar um pouco até o versículo 4 só. Tá? Depois disso, né, desse encontro de Jesus lá, né, no final do capítulo 6, desse debate com os líderes religiosos, né, Jesus partiu dali e foi para o lado do mar da Galileia, também chamado o quê? Tiberíades. Tá? Que muitos dizem que aquilo ali é um mar, mas outros dizem que aquilo ali é um lago. Mas o que dá a entender é um mar ou um lago com onda. O que dá a entender é isso, tá bom? E o que acontecia? E uma grande multidão o seguia. A gente já comentou, acho que eu falei um pouco disso, foi no capítulo 5, acho que foi. É no capítulo 4. Isso, no capítulo 4, que foi que a gente falou um pouco sobre isso, né? Que eu vou falar agora, que é no capítulo 6, que é no versículo 2. E uma grande multidão o seguia, por quê? Porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então, a gente falou um pouco disso desde o início do Evangelho de João, ali capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, né? A gente vê muito isso. As pessoas seguirem Jesus por causa de quê? Dos sinais. Então, a fé delas não era uma fé sólida, uma fé com conhecimento, com uma base, se dá para dizer assim, teológica, né? Um conhecimento do Antigo Testamento, que era o que Jesus falou ali no capítulo 5, né? Que o Pai que dá testemunho dele. Se não for enviado pelo Pai, o Pai envia. Por quê? Como assim o Pai envia? Porque o Pai já tinha dado testemunho, não só pelo Antigo Testamento, pelo conhecimento do Antigo Testamento, porque ali é obra do Espírito Santo de Deus, né? Que dá o testemunho através dos profetas, enfim, os salmos, né? A lei de Moisés. Né? Então Deus dá testemunho através de homens, né? Do Espírito Santo dele, né? Que é o Antigo Testamento. E não só através disso, mas também deu através do que acontecia com Jesus, os milagres dele, os prodígios que ele fazia. Isso demonstrava Deus atuando e demonstrando a aprovação dele, né? Um sinal. Então, só que esse sinal ele levava a palavra. Então, qualquer pessoa, tanto naquele tempo ali, né, como hoje, se é movida pela sua fé, crer em Jesus por causa de sinais ou de algum acontecimento, alguma coisa, isso é uma fé rasa. É uma fé sem conhecimento, sem base sólida. E isso leva a um tempo que a pessoa se afasta. Né? Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer perseguição, a pessoa vai embora. Existe porque não é uma fé firme. Né? E isso a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Jesus debateu isso sobre as pessoas que seguiam ele, né? Que ele não acreditava muito nelas porque ele sabia, né? Como eles eram, né? Que realmente não era por causa da palavra, enfim, né? Que eles estavam seguindo ele. Era por causa de curas, por causa de alimento. A gente vê isso também, a questão de Nicodemos. Nicodemos falou sobre isso, né? Sobre a questão dos sinais. A gente vê também a mulher samaritana. Só que a mulher samaritana, a gente já fez um paralelo sobre isso. É diferente entre a mulher samaritana e os samaritanos, com Nicodemos e os outros judeus. Mas é diferente dessas pessoas também que seguiam Jesus agora no capítulo 6. E que a gente vai ver um pouquinho mais para frente depois o que vai acontecer com eles. Beleza? Então tipo assim, eu só queria salientar isso. Tá? Então Jesus subiu o quê? Ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então esse é um contexto, né?
O capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4 é o contexto, né, desse capítulo, desse momento de Jesus. Os discípulos, com as pessoas que seguiam ele, né, e do que vai acontecer. Bom, então Jesus parou ali, né, no monte, enfim, ficou ali com seus discípulos, tá? E vendo aquela multidão. Então Jesus, ele se levantando, então olhou, né, e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? O interessante é que os outros relatos, né, contam que tinha bastante pessoas, né, que Jesus fez sentar as pessoas de 50 em 50, né, fez elas se sentarem. Até a gente entende por que ele fez isso, né, para as pessoas, para que as pessoas que estiverem longe ver ele. Então faz sentido quando um orador, né, está fazendo alguma coisa, que todos se abaixem, se sentem no mesmo nível e ele fique mais alto, para que as pessoas possam ver ele. Tá? Então, o que dá a entender na multiplicação dos pães foi isso que aconteceu. Tá? Mas daí Jesus, o que ele fala? Ele fala para Filipe. E é interessante que Filipe, se eu não me engano, quando a gente vai lá no capítulo 1 lá de João, tá? Só voltando um pouco lá, deixa eu ver aqui. Isso, Filipe, é isso aí mesmo. É interessante que Filipe, a base de acreditar em Cristo não foi através de sinais ou prodígios, né? Até porque não tinha acontecido nada, né? A única coisa que realmente aconteceu foi quando o Espírito Santo veio ali no batismo de Jesus e Deus falou, né? Esse é o meu filho amado, enfim, né? Mas a base da fé em Filipe, de Filipe em Jesus, era o quê? Filipe fala aqui, no capítulo 1, versículo 45. Encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu. Então, a fé de Filipe, o crer de Filipe em Jesus é através da palavra. E a gente vê que tudo é a base de nós crermos, de nós sermos salvos, de nós amadurecermos, de nós ficarmos firmes. É a palavra, mais nada. E é interessante que foi um questionamento que Jesus falou para Tomé. Quando Tomé, eu não vou crer se eu não tocar nele. Se eu não ver os furos na mão, eu não ver o furo do lado, não vou, né? Eu tenho que ver ali para crer. E o que foi que Jesus falou para ele quando apareceu para ele? Feliz aqueles que não veem, mas creem. Por quê? Porque não precisam de sinal, não precisam ver nada. Eles simplesmente creem no quê? Como Filipe, na palavra. Somente isso. Então é legal isso. E Filipe o quê? Ele foi na palavra. Só que Jesus pegou os discípulos e eles estavam amadurecendo, crescendo, né? E Jesus faz um teste. Porque, tipo assim, Filipe já não tinha visto milagres, já não tinha visto ver as coisas que Jesus já fez? Tinha. Só que Jesus fala para ele: aonde compraremos pão para que comam? É interessante que Jesus já tinha feito a água se transformar em vinho. Casamento. Esse foi o primeiro milagre dele, que daí demonstrou a glória dele. E é interessante que João fala por que Jesus fez isso. Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Então é legal que Jesus perguntou para Filipe:
E Filipe poderia... E é interessante que Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para todos receberem, todos recebam, para que todos recebam um pouco, né? Então tem que ter muito dinheiro, e mesmo assim esse muito dinheiro não vai abastecer todas as pessoas, né? Eles vão comer pouca coisa, né? Então é legal que Jesus ele faz as coisas, ele demonstra, né, para ver o que eles acreditam, qual é a base deles, para que depois isso fique mais firme. Né? Porque Jesus está falando de coisas espirituais e depois ele vai falar isso. Né? Só que aqui é um acontecimento físico. Certo? E todas as coisas que Jesus fez, coisas físicas, demonstravam coisas o quê? Espirituais. Certo? Então, Filipe dá essa resposta, né? E disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão: Pedro, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, ia precisar de bastante dinheiro, e mesmo assim não ia ser bastante. E a gente tem um pouco aqui, mas também não vai dar para muita gente. Só que é interessante que o ensinamento de Jesus, que com ele sempre tem abundância. Você sempre vai ser satisfeito. Você nunca mais terá fome. E ele vai demonstrar um pouco isso. Né? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens. E o número era de quê? Era interessante. Quase 5.000 pessoas. Claro que ele fala o número de homens, mas homens no sentido englobando mulheres, homens, né? O que dá a entender. Então era muita gente. Então o que vai acontecer aqui é um milagre espetacular. É uma coisa gloriosa, né? Jesus então tomou os pães, aqueles que André trouxe, né, do gurizinho, os pães, e havendo dado graças, repartiu à vontade entre os que estavam sentados, e fez também os peixes. É interessante que Jesus, ele deu graças. Ele poderia ter agradecido pelo pão e pelo peixe, certo? Poderia ter feito isso. Só que a gente vê que é coisas específicas. Então a oração é coisas específicas que a gente precisa fazer. E ele fez isso separado porque precisava de alguma coisa, né, da multiplicação. Ele pede ao Pai. Ele faz isso separadamente, né? E ele faz primeiro, e o trecho fala bem isso, ele fala dos pães. Jesus ora ao Pai, demonstrando que tudo que ele faz, ele está em conexão com Deus. E isso é interessante, ele está glorificando a Deus fazendo isso. Ele não pega a glória própria, ele não puxa essa glória para ele, ele não tenta mostrar que ele que está fazendo as coisas. Não, ele sempre ele deixa bem claro quem está por trás dele, quem sustenta ele, quem faz as coisas, que ele depende de alguém, que nada vem dele. Contradizendo a acusação dos fariseus, dos religiosos, querendo acusar ele de ele querer ser Deus. Mas não é verdade isso. Tá? Então, ele fez mesmo com os peixes. Né? E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca.
legal que tinha os discípulos ali. E havia muita dúvida, ainda muita carnalidade entre eles. A mentalidade deles ainda era bem carnal. E eles tinham dúvidas, eles tinham outros tipos de visões, que eram mais visões carnais do que espirituais, que Jesus tem. Que estava ensinando a eles a ter essa mentalidade. Então, eles viam muito esse tipo de mentalidade, né? Pensavam muito nesse mundo, nas ideias daqui. E é uma coisa que interessante, que era 5.000 pessoas, só tinha aqueles peixinhos e todo mundo comeu. Então Deus sustenta, Deus prova, provém as coisas, Deus cuida. Então isso demonstrou uma característica daquilo que Jesus tem pelo seu povo, pelos seus servos, de quem ele governa. E o legal é que esses pães deu para 12 cestos. Então deu para cada discípulo, para que isso ficasse na memória deles. E eles gravassem, cada ensinamento, cada acontecimento era um aprendizado, era um amadurecimento, era uma mudança de mentalidade, né? Da ideia que eles tinham na mente deles. Né? Então eles recolheram os pedaços e encheram o quê? 12 cestos, com pedaços de 5 pães. E é legal, com pedaços dos 5 pães, né, de cevada, e os que haviam comido, né, e dos peixes também, né. E é interessante que a questão era o sinal, né. Ele vai abordar de novo isso, João, né, versículo 14, quando aqueles homens ou aquelas pessoas, enfim, né, viram o sinal que Jesus realizara, o que eles disseram? Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. É interessante que a ideia deles realmente, se for baseado naquilo que Moisés disse, né? Acho que é em Deuteronômio, fala sobre isso, né? Que viria um profeta como ele, né? E realmente faz sentido isso, porque realmente o contexto vai abordar isso, vai abordar sobre o maná e sobre Moisés, né? Então faz sentido isso, essa ideia, né, que esse profeta que eles estão falando realmente é o profeta que Moisés falou que viria. Então a ideia deles era baseado naquilo que Moisés falou, mas é verdade isso, né? Só que era só a base deles. E é essa base só que Jesus tem como testemunho, né, pelo profeta Moisés? Não, tem vários outros testemunhos que Deus deu, não só através de Moisés, né, através de Davi, através de Isaías, através de vários outros profetas, né? Só que a base do entendimento deles é aquilo que Moisés disse, baseado nesse sinal. Então eles verdadeiramente deveriam vir ao mundo. Só que Jesus percebeu uma coisa neles. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e a levá-lo à força para proclamá-lo rei. Então eles estavam querendo um rei. Imagina esse rei que a gente vai ter. Um rei que cura, um rei que nos dá comida de graça. É esse rei que a gente precisa. Só que é esse rei que Deus estava oferecendo? É esse rei que os profetas estavam anunciando? É esse rei que Israel
espera até hoje. Não, não é esse rei. Não é esse. Esse rei já tem o seu lugar. E os profetas já falavam sobre isso. Não de um reino físico. Daniel falou bastante disso. Mas um reino espiritual. E esse foi o problema de Israel. E esse foi o problema do povo hoje, dos judeus. Não estou dizendo todos, né? Que esperam essa coisa física. E isso não vai vir. Porque Deus sempre falou de um reino espiritual, de um rei espiritual, universal, global, não físico. Então, o que Jesus faz? Ele se retirou e foi sozinho para o monte. Então Jesus ele se apartou, ele não queria isso. Então Jesus ele fugia, ele saía dessas coisas, desse tipo de pensamento, desse tipo de ideias que não existe. De ser um rei físico. Não. E era isso que Israel esperava, um rei glorioso, um rei como Davi, um rei como Saul, um rei físico daquele Israel que dominava. Não, hoje é Israel celestial. O verdadeiro judeu é aquele judeu que é circunciso de coração. Esse é o verdadeiro judeu. Esse é o filho de Abraão. Que vive pela mesma fé de Abraão. Espiritual. Esse é espiritual. É esse que Deus sempre buscou nas suas alianças. Entre os filhos de Adão, entre os filhos de Abraão, os patriarcas. Sempre tinha o físico e o espiritual. Então, Jesus ele saiu. E aí, ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se, né, ao mar. Entraram num barco e iniciaram assim a travessia em direção ao quê? A Cafarnaum. Tiberíades, né, era de um lado do rio e eles tiveram que voltar para Cafarnaum, né, atravessar. E havia escurecido muito e Jesus ainda não havia ido encontrá-las com ele, porque Jesus o quê? Ele se retirou. O que dá a entender que ele se retirou para orar. Então quando tinha esses conflitos, esses muitos conflitos de Jesus com o povo, de Jesus em questão com os fariseus, várias situações, Jesus o que ele fazia? Ele buscava a força com o Senhor, auxílio com o Senhor, orientação, e ele ia o quê? Orar. Isso é dependência. E é isso que a gente, como cristãos, aqueles servos, né, tem que fazer. Esse foi um dos problemas, né, que aconteceu no Getsêmani. Jesus falou para os seus discípulos: orem, vigiem, porque vai chegar um momento, a gente tem que estar preparado, firmes espiritualmente. E o que aconteceu? Pedro foi lá, pegou uma espada, arrancou a orelha de um. Outros pegaram e se debandaram, fugiram. Mas o que aconteceu com Jesus? Ficou firme. Encarou, agiu com sabedoria. Por quê? Porque se preparou. Tá. Isso é um exemplo. Então Jesus ele foi orar e os seus discípulos vamos ir na frente. Né? Pegaram o barco e foram. E Jesus ainda não havia encontrado. E o mar estava o quê? Bastante agitado. Ondas fortes, ventos, estava bem, né, de madrugada. E o que dá a entender é que quando eles saíram dali que eles estavam aqui, ó, também chamado do Mar da Galileia, que é Tiberíades, né, do outro lado, eles foram
o que dá a entender aqui é cerca de 25 ou 30 estádios, né? Que é 4 ou 5 quilômetros. Eles foram para dentro do mar. Né? Eles já tinham remado. Então eles estavam bem longe de onde Jesus estava. 4 quilômetros, 5 quilômetros é muito longe. Né? E o mar estava bem agitado e Jesus viu a situação dos seus discípulos. Né? E o que ele fez? Foi caminhando até eles. Viu a situação, né, que eles estavam em perigo, estava bem complicado, né, a travessia deles. E viram Jesus que andava sobre o mar e aproximando-se do barco e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não tem mais. Então o receberam prontamente no barco e esse logo chegou ao seu destino. Então Jesus sempre pronto para guardar os seus servos, salvar os seus servos, protegê-los, seus momentos difíceis, suas faltas de fé. Tão legal isso, né? Graças a Deus. Beleza? Então acho que eu vou fazer até aqui, tá? Nesse vídeo, né? Para não ficar muito longo. Depois eu vou continuar no versículo 22 e eu acho que eu vou ir até o final daí do capítulo. E aí tem bastante versículo. Eu acho que nem vou fazer todo, porque é bastante versículo. Acho que eu vou fazer mais uns 2 vídeos, eu acho, sobre esse assunto. Tá bom? Então acho que era isso. Até o próximo vídeo. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe os estudos de vocês, tá? Grande abraço. Valeu. Boa noite.